Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar o nosso devocional. Nosso devocional hoje, ele inicia com um versículo que tem tempo que eu não o vejo, sabe? E esse versículo, ele é lindo. Mas a gente quase não se lembra, né? A gente se lembra mais daquele onde que diz: clame a mim, responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque é um versículo mais marcante. Mas esse em Isaías fala também dessa mesma forma. Vamos orar em nome de Jesus? Querido Deus e amado Pai, Senhor, graças te damos, porque até aqui Tu nos tens sustentado. O Senhor é magnífico, magnificente, soberano, excelso, justo. Senhor, Tu tem tantas qualidades que eu digo para o Senhor, assim como Tu dissestes para nós, lá no Salmo 139, que são tantas bênçãos, são tantas coisas que se eu contasse, contaria e jamais chegaria ao fim. Mas eu quero dizer para o Senhor tem tantas qualidades que se eu as contasse, eu contaria, sem jamais chegar ao fim, porque são muito numerosas e infinitas as tuas qualidades, Deus. Tantas são e ainda não as conheço todas. E tenho certeza, ó Deus, que nesta vida não terminarei de conhecê-las, porque Tu és poderoso, imutável, infinitamente mais do que podemos imaginar. Graças te dou, porque até aqui Tu nos tens sustentado. Tu nos tens, Senhor Jesus, orientado. Tu nos tens nos direcionado. Graças te damos, porque o Teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Senhor, ministra em nós com poder, autoridade, liberdade, livre acesso. Visita nossa mente, o nosso secreto. Sonda-nos, ó Paizinho. Vê se há em nós caminho mau. Retira de nós e transforma-nos para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos e já te agradecemos. Amém. Vamos lá? O versículo é este aqui, ó. Isaías, capítulo 65, versículo 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Não é lindo? Oh, aleluia! Olhem, esse é um devocional antes que você clame. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando. A gente ainda nem abriu a boca para falar. E o Senhor já nos ouviu. Isso é mais uma prova de que Ele sonda o nosso coração. Esse versículo revela o coração atento e amoroso de Deus. Ele não apenas ouve nossas orações, Ele já está agindo antes mesmo que possamos expressar com palavras aquilo que se passa em nosso interior. Que conforto é saber que nós temos um Pai que conhece nossas necessidades e as mais profundas, aquelas que nem sempre conseguimos entender ou explicar. Vou parar aqui porque quero contar um lindo testemunho que minha mãe me lembrou hoje. Ela já falou para mim assim: Lialda, conta esse testemunho. Vou contar hoje, mãe. O homem de branco. Minha mãe estava numa estação de trem há muitos anos. Ela era jovem, magrinha, linda, esbelta, muito linda, minha mãe. Então, linda, esbelta, estava ela, a minha avó e uma outra irmã. E elas estavam voltando para casa
porque tinham ido em Mesquita para ver uma casa para essa outra moça, que é amiga da minha mãe e da minha avó, que iria se casar. Então, elas indo lá, quando voltaram, o trem passou e elas entraram. E minha mãe não conseguiu entrar porque o trem estava andando. Elas deram um saltinho e entraram, mas a minha mãe ficou com medo e não entrou. O que aconteceu? Ela ficou na estação de trem. Era de noite. Mato de um lado, mato do outro. Era aqueles anos lá, 70, tá, gente? Os anos 70. Mato de um lado, mato do outro. E meio que escuro. E ela desesperada. E ela, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ela sozinha. E começou a chorar. Abriu o berreiro a chorar. Daqui a pouco veio um homem e chegou assim perto dela. E ela já tremeu na base, né? Vocês não tremeriam? Eu tremeria. Eu tremeria, me arrupiaria, como diz ela. Arrupiar. É arrepiar, tá, gente? Me arrupiava dos pés à cabeça. E ela ficou nervosa. Esse rapaz lindo, lindo, lindo. Todo de branco, parecia um marinheiro. Chegou para ela e perguntou para ela: por que choras? E ela ficou assim: ora, não é de chorar, eu estou sozinha. E ele falou: você não está sozinha. Mas tão calmamente, tão assim, firmemente na voz, sabe? E então ele disse para ela: você não está sozinha. E ela: mas eu estou assim, o trem não vai ter. Ele: olhe, tem mais um trem e ele está vindo. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Ele está vindo e ele só vem com uma porta aberta. Ele não vai parar, você vai rapidamente entrar, tá? Então, o que aconteceu? O rapaz falou para ela antes mesmo do trem fazer aquele barulhinho. Todo trem, eu não sei se vocês têm essa experiência, mas ele faz aquele barulhinho assim, ó. É a energia passando nos cabos elétricos, né? E ele faz aquele barulhinho, né? E antes mesmo dele fazer este barulhinho, para dar sinal de que estava vindo, o jovem falou para minha mãe: ele está vindo. Quando ele falou ele está vindo, o trem fez esse barulhinho. Então ele falou: ele não vai parar, preste atenção, você vai saltar e mas eu estou com medo. Não, você vai conseguir. E então ele passou, veio o trem. Meninas, veio o trem. Fazendo barulhinho, veio o trem. E ele falou para ela: salte, entre. E então assim ela foi. Quando ela se virou para agradecer a ele, cadê o rapaz? O rapaz sumiu. No trem só tinha ela. Só ela. Trem vazio, só ela lá dentro. E ela chegou à estação e a minha avó e a amiga dela estavam agoniadas, desesperadas. E agora, e a Cícera, como nós vamos fazer? E o último trem, ficaram esperando pela minha mãe. Minha mãe chegou, sã e salva, glória a Deus. Então, o Senhor ouviu o temor dela, entendeu a aflição dela, sabia que ela estaria tão aflita a ponto de não conseguir ouvir as instruções que o Espírito Santo daria a ela. E ela ali não estava sensível ao Espírito Santo.
Então enviou um anjo para falar com ela, para ficar com ela, para acalmar ela, para fazer companhia para ela. E a levar em paz até onde a minha avó e a amiga dela se encontravam. Eu quero dizer para vocês que o Deus é imutável. Vocês sabem o que significa esta palavra imutável? Significa que Ele não muda. Ele é o mesmo Deus que ordenou a Moisés: toca com este cajado neste mar que eu o abrirei. Ele é o mesmo Deus que libertou o povo do Egito, que fez jorrar água de rocha, que transformou água em vinho, que multiplicou os pãezinhos e os peixes, não só uma, mas 2 vezes. Ele é o mesmo Deus que curou, transformou, restaurou, ressuscitou. Ele é o mesmo Deus e Ele não muda. Ele te conhece. Ele nos conhece. E antes mesmo de falarmos algo, Ele já está a nos responder. Muitas das vezes nós não percebemos, mas Ele nos envia a resposta antes de fazermos a pergunta. Sim, eu já vivenciei isso com Ele. Aí se torna como uma espécie de aviso. Eu e minha mãe estamos passando por um momento de milagre. Quando estiver concreto, contarei para vocês, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas Ele me avisou antes. E ainda me disse mais: você passará e ao final florescerá. Mãe, olha os buquês de flores aí, mãe. Ai, meu Deus, glória a Deus, aleluia. Porque Deus me disse, e ao final florescerá. Aleluia. Então, não digo para vocês que não é difícil, mas nós estamos como, mãe? Vamos passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque Ele nos conhece, Ele está forjando em nós o caráter dEle, Ele está nos transformando, dando-nos a mente de Cristo para a honra e glória do nome dEle, porque o que Ele tem para me entregar e para entregar para minha mãe é muito maior do que podemos, no momento, suportar. Por isso que Ele está preparando estes odres, transformando estes vasos, para que sejam odres novos, como a palavra do Senhor diz. Acaso o Senhor põe vinho novo num odre velho? Ele não vai colocar uma bebida nova num odre velho, não. Ele vai transformar. Quando esse odre estiver novinho, renovado, aí Ele vai lançar vinho novo. Aleluia. Glória a Deus. E ficaremos como quem sonha, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos voltar para a nossa leitura. Ele já está agindo, antes mesmo que possamos expressar com palavras aquilo que se passa em nosso interior. Que conforto é saber que o nosso Pai conhece nossas necessidades mais profundas, aquelas que nem sempre conseguimos entender ou até mesmo explicar, até mesmo para nós mesmas. Às vezes nós ficamos, mas por que isso? Hoje eu contei uma coisa para uma amiga minha, que é uma coisa íntima minha. Eu contei para ela e eu disse para ela que no dia em que eu recebi a bênção da notícia de que eu ia me casar na igreja, eu havia tido uma conversa com Deus. Eu já tinha dito para o Senhor: Senhor,
Então, como é que vamos fazer? E o Senhor me disse: aguarda só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho, porque é maior do que você imagina e é para a honra e glória do meu nome. Também é para a satisfação, cumprimento do desejo da sua mãe e do seu marido. E eu fiquei assim, tá bom. Tava com sono, cansada, mas na noite, neste mesmo dia, eu recebi o sonho e a bênção de casar-me na igreja, coisa que eu nem tinha vontade ou desejo algum. E então, eu pausei aqui um instantinho. Então, assim, este Deus, ele é maravilhoso, ele nos avisa antes. E esta bênção eu recebi abril. Eu recebi esta bênção em abril. Eu recebi esta notícia em abril. Eu recebi a notícia antes de iniciar o propósito. Tá, amiga? Foi antes de iniciar o propósito. Eu recebi no início de abril. Se eu não me engano, foi dia 14, 15, 17, 18, por aí. E iniciamos o propósito em junho. Em junho? Não, em março. Acho que foi março ou foi junho, uma coisa assim. Olha isso, foi junho. Olha como é que Deus é perfeito. Oh, meu Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus é maravilhoso, nos avisa antes. Às vezes, e eu não percebi, eu não entendi. Eu não entendi. E eu recebi com tanta polpa esta notícia. Foi tão preparada lindamente que hoje eu fico, assim, quando eu paro para pensar, eu fico babando. Sabe, quando vocês... É como se vocês se lembrassem de um prato muito delicioso que vocês comeram na vida de vocês e que vocês têm saudade de comer este prato. Eu, toda vez que me lembro como recebi esta bênção, eu fico extasiada, estagnada diante da glória deste Deus que é maravilhoso para nós. Quantas vezes, vamos voltar para o texto, quantas vezes nos sentimos sobrecarregadas? Ah, sim, sem forças, sem palavras para orar, apenas com lágrimas ou um suspiro. E ainda assim, Ele nos responde. Porque o nosso Deus não depende da eloquência das nossas palavras, mas da sinceridade do nosso coração. Aí é que entra aquele versículo que o Senhor nos diz que Ele sonda o nosso coração, né? Esse é o amor de um pai que está sempre perto e atento a nós, que observa cada detalhe, que se antecipa com cuidado, que responde com graça, mesmo quando o silêncio parece dominar. Às vezes, eu não sei vocês, mas já vivi momentos em que as palavras, por mais que elas estivessem ecoando na minha mente, eu não conseguia falar. Parece que era uma sopa de letrinhas na minha cabeça. E ali eu falei, Espírito Santo, eu não estou conseguindo formar palavras. Foi tão estranho, porque fisicamente foi tão assustador. Pareciam... Eu não gosto nem de falar, sabe? Mas parecia que eu estava tendo um problema na cabeça. Psicológico, ou mental, ou físico mesmo, sabe? As palavras estavam todas circulando na minha mente. Eu podia juntá-las perfeitamente na minha mente para sair pela minha boca, mas eu não conseguia falar. E
A única coisa que eu consegui falar foi: Espírito Santo, ora por mim. Porque eu não sei o que falar, eu não consigo. Foi uma coisa muito estranha e que eu não desejo isso para mais ninguém. Mas ali eu aprendi que eu posso pedir ao Espírito Santo para orar por mim. Ele orou. Eu senti a paz que excede todo o nosso entendimento logo após. Glória a Deus. E esse Pai maravilhoso, que se antecipa em cuidado, que responde com graça, mesmo quando o silêncio parece dominar. Hoje, confie nesse Deus que te conhece por completo, cada detalhe. Ele já está trabalhando naquilo que você ainda nem conseguiu colocar em oração. Descansa nele. Descansa, porque antes mesmo de você pensar, vou orar sobre este assunto, Deus já está trabalhando neste assunto por você, por mim. Vamos orar? Repitam comigo em nome de Jesus. Senhor, obrigada, porque tu me ouves antes mesmo que eu fale. Obrigada por teu cuidado constante e por responder aos anseios do meu coração. Mesmo quando não consigo expressá-los, ajuda-me a confiar na tua presença e descansar no teu amor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor acalme a sua mente, o seu coração, te conceda a paz que excede todo o nosso entendimento, te abrace e você sinta esse abraço, que ele venha refrigerar a sua alma, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Até amanhã.